A Bíblia fala mais de dinheiro do que do céu, e quase ninguém percebe isso. Pode parecer até um pouco estranho ouvir isso, mas é totalmente verdade. Quando a gente pensa na Bíblia, normalmente a gente pensa no céu, no inferno, na salvação, na vida eterna. Mas se você prestar atenção de verdade nos ensinamentos de Jesus, vai perceber uma coisa muito curiosa. Ele falou muito mais sobre dinheiro, sobre negócios, administração. E isso não é por acaso. Jesus sabe que o dinheiro mexe com algo muito profundo dentro da gente. Dinheiro mostra a prioridade realmente de cada pessoa, mostra a maturidade. E é aí que entra uma frase que quase ninguém gosta de ouvir. Os filhos desse mundo são mais prudentes nos seus negócios do que os filhos da luz. Está lá em Lucas 16, versículo 8. Quando você lê isso de forma rápida, parece até que Jesus está elogiando quem não segue a Deus. Mas não é bem isso. Para entender, a gente precisa olhar a história que vem antes dessa frase, olhar todo o contexto. Jesus ele conta uma parábola do administrador infiel. Não sei se você já ouviu falar. Basicamente, é um cara que cuidava dos bens do seu senhor. Só que ele estava fazendo tudo errado. E quando o patrão descobriu, decidiu mandar ele embora. E esse administrador ele entrou em desespero. E o que ele faz? Ele não fica parado esperando o pior acontecer. Ele começa a agir de forma rápida. Ele chama os devedores, ele renegocia as dívidas, ele faz acordos, ele cria relacionamentos. Ou seja, ele pensa no futuro. E o que Jesus destaca nessa história não é a falta de caráter do homem, é a esperteza dele, a leitura do cenário, a capacidade de agir antes que seja tarde demais. E aí Jesus soltou essa frase dizendo: os filhos desse mundo são mais prudentes nos seus negócios do que os filhos da luz. Em outras palavras, tem muita gente que não fala de Deus, não fala de fé, mas entende muito bem de planejamento, estratégia, consequência. Enquanto é isso, muita gente que se diz espiritual, cristã, vive tudo no improviso. É uma bagunça danada a vida da pessoa. E isso é um grande problema para os cristãos. É um péssimo exemplo. Porque fé não é sinônimo de bagunça. Confiar em Deus não significa não planejar nada, deixar tudo na mão dele e vambora. Não significa largar tudo e vamos ver no que vai dar. Jesus nunca ensinou isso. Tenho certeza que você já ouviu aquele irmãozinho da igreja da esquina falando: tá nas mãos de Deus. Amém, tem que estar nas mãos de Deus. Mas quais são os seus planos? O que você está fazendo? Agora aqui tem uma outra parábola bem famosa também, que é a parábola dos talentos. Um senhor, ele vai viajar e entrega dinheiro aos seus servos. São 3 servos. O primeiro servo ele recebe, vamos supor que foi 5 mil reais. O segundo servo ele recebe 2 mil reais. E o terceiro servo ele recebe uma quantia menor de 1.000 reais. Os 2 primeiros eles fazem algo simples, eles trabalham e eles conseguem multiplicar aquele dinheiro. E o terceiro servo, ele tem medo, então ele abre um buraco no chão e ele enterra aqueles 1.000 reais. E quando o patrão voltou, perguntou por que ele escondeu o dinheiro na terra. E ele respondeu de forma bem clara: eu tive medo. O medo, ele paralisa. E muitas vezes esse medo ele vem disfarçado de espiritualidade. O problema não foi ele ter recebido pouco. O problema foi não fazer nada com o que ele recebeu. E o resultado, ele é muito duro. O dinheiro é tirado totalmente dele. E isso mostra pra gente uma lição muito importante. Deus, ele não espera perfeição, mas ele espera a responsabilidade da nossa parte. Agora, trazendo isso para a vida real, quantas pessoas dizem que confiam em Deus, mas não cuidam do dinheiro? Elas não se organizam, elas não estudam, elas não correm atrás, elas não se desenvolvem. E aí, quando as coisas dão errado, colocam tudo na conta da fé. Elas culpam Deus, ou então culpam até o diabo. O diabo não tem nada a ver com isso. Mas Jesus ele nunca ensinou uma fé sem responsabilidade. A gente tem um compromisso que a gente precisa cumprir. Tem ainda até uma outra história que deixa tudo que eu estou falando de forma ainda bem mais clara, que é a parábola do rico insensato. O cara ele tem uma colheita enorme, e aí ele pensa: eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. Ou seja, ele pensa em crescer, ele pensa em guardar, ele pensa em planejar, mas tudo isso só para ele. Note que não tem um propósito, não tem uma consciência, ou seja, ele não está pensando em ninguém. E no final Deus chama esse homem de louco. Percebe o padrão aqui? O problema nunca foi o dinheiro. O problema sempre foi como a pessoa lida com ele e o lugar que o dinheiro ocupa no coração daquela pessoa. E é exatamente por isso que Jesus fala tanto sobre dinheiro. Porque dinheiro testa a gente todos os dias. E aí aquela frase volta ainda mais forte. Os filhos desse mundo são mais prudentes nos seus negócios do que os filhos da luz. E isso é quase um puxão de orelha, para ser sincero. É como se Jesus estivesse dizendo: por que quem não crê se organiza, planeja, pensa no futuro,
E quem diz que crê, vive no caos. Não faz sentido. Nós, cristãos, temos a Bíblia como manual de vida e a nossa vida está um caos. Simplesmente não faz sentido a gente não se planejar e colocar a culpa em Deus. Ser filho da luz não é ser ingênuo, não é viver no improviso eterno, não é achar que tudo vai se resolver sozinho da noite pro dia. Ser filho da luz é ter clareza, é cuidar bem do que foi colocado nas nossas mãos. O tempo, nosso dinheiro, as oportunidades, os dons que nos foi dado. E aqui sendo de forma bem direta, tem muita gente que fala bonito sobre a fé, mas não cuida da própria vida. Ela não se organiza, ela não planeja nada, deixa tudo na mão de Deus, deixa o vento levar e depois quer chamar isso de fé. Mas isso não é fé, isso é totalmente descuido. Confiar em Deus não é largar tudo de qualquer jeito, é fazer a sua parte com sabedoria. Jesus nunca elogiou bagunça, ele nunca elogiou irresponsabilidade, ele nunca romantizou a falta de preparo de diversas pessoas. Muito pelo contrário, ele ensinou a gente a ter visão, ensinou prudência, ensinou responsabilidade.